É o seguinte, eu já estou, né, seguindo há algum tempo e eu já entendi a lógica de fazer as cartas para investimento. Sim. Porém, surgiu uma demanda agora recente na minha vida aqui, que é a de construir o imóvel para morar, que hoje eu pago aluguel. Uhum. Esse grupo, né, que você forma, ele também é interessante para quem quer, na verdade, uma carta para construir, porque Sim, já que tem bastante investidor nele. ele é interessante porque, na verdade, a gente tem bastante participantes que fazem as cartas nesse grupo para ofertar lance e contemplar, porque ele tem lances um pouco menores do que a média dos outros grupos de consórcio que tem por aí. Então, mesmo para quem quer usar a carta, ele vale bastante a pena. Se eu fizer 6 cartas Sim. e daqui, sei lá, 1 ano e meio, 2 anos, fiquei apertado, pensando nesse grupo novo de investimento, Sim, qualquer um, vale para todos. eu consigo sair de 3 cartas, por exemplo, sem pagar uma multa alta? Como é que seria isso? Não, não, nem se tem essa possibilidade como mais ou menos possível, nem faz 6, faz 3 de cara. Porque sair do consórcio, qualquer um, não só o grupo de investimento, sair de um consórcio antes de ser contemplado implica em perder pelo menos metade do que tu já pagou. Entendi. Porque quando tu sai, tu vai receber de volta, tu vai continuar concorrendo nos sorteios, agora para receber o valor de volta. Então, tu não sabe quando tu vai receber. Tu vai receber de volta o valor amortizado, ou seja, o valor que tu já pagaste menos as taxas que já foram pagas. E aí tu tem taxa e seguro prestamista. Em cima desse valor amortizado, vai ser descontado uma taxa, que é a taxa para recolocação do novo consorciado do teu lugar, e vai ser descontada ainda uma multa pelo cancelamento. Então, tu vai tirando cada uma dessas perdas que vão somando no valor amortizado, tu acaba te sobrando menos da metade do que tu já pagou. Então, se tem chance de não poder dar continuidade no consórcio, não começa, porque a perda vai ser grande. Entendi. E eu vi você falando isso, não sei se foi no curso, que dá para juntar as cartas, não é? Não tem... Nem toda administradora permite isso, mas hoje em dia a maioria já permite. Nesse grupo específico, daria para fazer isso? Sim, com certeza. Essa é uma das condições essenciais para o método funcionar, porque a gente faz um monte de cartas de R$100 mil cada um, e quando a gente vende várias cartas de diversos investidores para quem está precisando de um crédito de 600 mil, 800 mil, 2 milhões. Então, a gente vende as cartas geralmente em conjuntos. Ah, beleza. Então, vamos supor que eu fui contemplado em 2, eu posso juntar e comprar um apartamento, por exemplo? Sim, assim? Com toda certeza. Ah, então, tranquilo. Beleza. Existe no consórcio uma média de tempo quando você faz uma compra de carta? Sim, acontece. O que acontece nos consórcios é que a gente tem diversas empresas, diversas administradoras, diversos tipos de planos, e a gente tem planos com mais, menos participantes, planos com características de contemplação por sorteio, por lance fixo, lance livre, também distintos. Então, dependendo da estratégia que a gente vai usar, tem planos mais ou menos adequados para isso. Tu pega um plano de meia parcela, onde, justamente por ser de meia parcela, ele tem metade da arrecadação do que deveria ter, tu naturalmente vai ter menos entregas do que num plano com parcela cheia, por exemplo. Ao mesmo tempo, tu pega um plano onde o teu objetivo é contemplar por sorteio, e aí tu entrar num grupo onde tu tem 3 mil, 5 mil, 10 mil participantes, dos quais, em 180, em 200 meses, tu vai ter só 200 entregas por sorteio, a matemática não fecha.
Vai Sim. entrar num grupo onde tu nunca vai ser contemplado por sorteio matemático. Exatamente. Pode acontecer? Pode, mas é muito pouco provável. Então, o que a gente faz? Como a gente, para o investimento, a gente quer uma contemplação pelo sorteio, exclusivamente. E aí eu consegui, com o tempo, são 20 anos já fazendo isso, então eu consegui, com o tempo, formar um grupo grande o suficiente para, quando eu abro um grupo, eu completar aquele grupo com pessoas alinhadas com a estratégia. Eu consegui fazer um grupo, desenhar ele, para ser um grupo onde, das 3 contemplações médias mensais, 2 delas são entregues pelo sorteio e uma pelo lance livre, uma ou mais. Porque aí eu acabei formando esse grupo, que se tornou um plano onde os lances livres também são mais baratos mais baixos do que a média dos lances livres do mercado. Então, quem quer contemplar um crédito também pode entrar nesse grupo, sabendo que o seu lance vai ser mais efetivo. E aí, para ilustrar um pouco isso, num dos grupos, no 1984, se eu não me engano, no 3º mês dele, a gente teve 6 entregas de contemplação, em vez das 3 previstas. 2 pelo sorteio e 4 por lance livre, por conta do saldo do grupo ir acumulando, porque quando a gente tem o lance livre, esse lance coloca mais dinheiro na frente do grupo e permite entregar mais contemplações, que são por lance. Então, acaba uma bola de neve de que a contemplação de um lance acaba injetando mais dinheiro, que permite um próximo lance e assim por diante. Entendi. E aí a média de contemplação desse grupo, a média deveria ser no meio, ela, na verdade, em vez de se dar nos 9 anos, ela se dá nos 6 anos. Então, antes da metade do grupo, mais da metade dos participantes já vai ter contemplado. E aí a gente usa essa matemática a nosso favor. Aí é que entra a coisa de vamos fazer a maior quantidade de cartas possível para nos aproximar dessa média, e as que contemplam cedo nos dão lucro fora de série, as que demoram um pouco mais nos dão um bom lucro, e as que demoram muito mais, elas não nos dão tanto lucro, mas elas não nos dão perda. Sim. E aí, na média, a gente tem um resultado bastante acima da média. Essa é a conta toda. Entendi, bom, parabéns, legal, entendi. Tranquilo, então. Eu vou ter um dinheiro aí, quando a gente fala de dinheiro é complicado, né? Um valor bem pequeno, né? Enfim, para mim é um valor que eu vou conseguir investir aí. Isso. Eu vou pegar esse valor aí, eu quero comprar pelo menos umas 3 cartas, entendeu? E desse valor que eu vou ter, e não mexer no valor do meu salário de hoje, vamos falar assim. Entendeu? Sim. Então, eu pensei em 3 cartas, porque ele vai dar uma média de 10 meses. Então, durante 10 meses, eu tenho de onde tirar esse dinheiro. Entendeu? Não faz. Não? Não faz. Legal. Aí a gente entra na questão de que eu estou aqui para te vender o melhor investimento que tem. Certo. Só que eu não preciso do teu dinheiro. E eu quero deixar bem claro que tu não tem a segurança de, em 10 meses, contemplar uma dessas 3 cartas. Então, pode acabar os 10 meses e tu vai ter que abandonar esse consórcio. E aí vai ter aquela perda que eu expliquei um pouco antes, sim. De metade do que tu investiste. Então, para investir dessa maneira que eu explico, é sempre em valores mensais que tu possa pagar por tempo indeterminado, porque tu tá pagando para ti mesmo. Enquanto tu tá pagando para ti mesmo e tá pagando com as correções anuais do INCC, corrigindo o teu crédito total. Mas sempre com essa segurança de que tu não tem prazo para saber quando vai ser contemplado, então não entra com um valor fixo, entra com um fluxo mensal fixo que tu possa bancar sem perder o sono à noite. Exatamente isso. Legal, mano. Fantástico. Eu queria perguntar exatamente isso, se foi muito claro, como sempre está sendo. Se esse valor ficar mais tranquilo de fazer uma só carta,
tu já garantiria 3 vezes mais tempo, e é uma coisa que mesmo se em 3 vezes mais tempo não der para contemplar, tu ainda tem uma outra forma de, usando o teu próprio salário e tudo mais, dar continuidade, aí seria tranquilo. Mas fazer com esse prazo de 10 meses é mais risco do que vale a pena. Entendi, show de bola. Beleza. Então, foi esclarecido, muito obrigado. Boa tarde, Fabrício. Boa tarde, Tudo pessoal. bom? Tudo bom? Tudo jóia, graças a Deus. Beleza. Fabrício, por favor, me explica uma coisa que nunca entrou na minha cabeça, cara. Eu Vamos lá. conheço consórcio desde sempre, eu ouvi falar de consórcio, mas o que nunca entrou na minha cabeça foi a questão do lance. Quando você dá o lance, eu vou pagar o valor do lance. Eu recebo de volta o valor do lance mais o valor total da carta, caso o lance seja contemplado. E caso o lance não seja contemplado, esse valor que eu dei de lance, ele fica bloqueado? Como é que fica? Não. Quando tu oferta um lance, tu oferta, na verdade, uma intenção de lance. Tu não paga nada para ofertar um lance. Certo. Então, tu tem uma carta de 100 mil reais. Tu vai ofertar um lance de 50 mil. Tu vai dizer, eu quero pagar um lance de 50 mil, mas não tirou dinheiro do bolso. Esse lance de 50 mil foi chamado para contemplação. Tu foi o maior lance do mês. Aí a Rodobens vai te chamar e vai dizer, olha, tu foi sorteado. Tu vai pagar esse lance e efetivar a tua contemplação. Se tu pegar esses 50 mil ou qualquer outra forma de pagamento, usando um pedaço do próprio crédito, mais um pedaço do teu dinheiro, enfim. Mas vamos falar só de pagar mesmo. Vai pagar esses 50 mil de lance. Pagou esses 50 mil de lance, tu tem direito a usar o teu crédito de 100 mil para comprar um imóvel que tu tem em vista. E o teu saldo devedor tem 50 mil a menos nele, porque tu já adiantou. Então, o pagamento do lance, ele é uma antecipação de parcelas futuras. E aí tu tem o crédito inteiro para usar. Se tu usar parte do crédito para pagar, tu não vai estar tirando esse dinheiro do bolso, por exemplo, 20%, tu não vai estar tirando esse dinheiro do bolso, tu vai pagar 20 mil com o próprio crédito e vai pagar 30 mil em dinheiro. E aí, em vez de 100 mil de crédito para usar, tu vai ter 80, porque tu usou 20 do próprio crédito. Mas aqueles 30 que tu pagou em dinheiro vão também te tirar do saldo devedor total. Entendi. Ok, muito obrigado, Fabrício. Jean, não tem carta mais em conta para começar. Qualquer consórcio que tu procurar por aí, e não são poucos, porque eu estou há 20 anos procurando os melhores, e só agora eu consegui desenhar o meu grupo, então eu sempre procurei o mais adequado, mesmo que não atendesse todos os requisitos que eu gostaria de ter. Os grupos que tem por aí de outros valores menores não vão te dar uma probabilidade de contemplação que vale a pena. E a outra coisa é, se o valor de 6... Dá para começar com uma só carta e, à medida que o tempo passa, agregar novas cartas ao longo do tempo para, no conjunto das cartas, ter um resultado que busque a média. Agora, se o investimento de R$650, que é o mínimo possível para fazer uma carta, for muito alto ainda para ti, qualquer investimento que tu faça em ti mesmo vai ser muito mais efetivo, vai trazer muito mais resultado do que qualquer investimento financeiro que tu faça no mercado. Porque um dos segredos da riqueza é que a gente não enriquece com investimento. A gente não enriquece com o investimento em si, com a ferramenta de investimento. A gente enriquece colocando dinheiro nos investimentos. Então, a gente enriquece com o fruto do nosso trabalho. E aí, sim, os investimentos podem potencializar esse aportar de recursos regulares para que ele cresça mais rápido. Mas nenhum investimento vai te trazer resultado sem que tu, à medida que o tempo passa, comece a investir cada vez mais.
Então, se não der para fazer uma carta de R$ 650 mensais, não faz esse investimento. Não tenta achar um atalho com uma carta menor, que eu até poderia te vender, mas que eu faço questão de não te vender, porque eu sei que ela não vai te trazer esse resultado. E usa esse dinheiro, 300, 400, 500, que seja que tu tenhas mensal para investir, usa para fazer cursos, para assistir palestras, para fazer um curso em outra cidade, para comprar livros, para buscar ensinamentos e recursos que te permitam ganhar mais com o teu trabalho. E aí sim, ter mais para investir. Fabrício, boa tarde. Tudo bom? Fala, Paulo. Tudo bom, Fabrício? Enquanto a Kira pergunta ali no chat, pode falar. Pronto, vamos lá. Me tira aqui uma dúvida. O teu consórcio, tu direciona só para imóveis, não é isso? Sim. Os planos que eu vendo consórcio de veículos, mas como ferramenta de investimento é só o plano de imóveis. Você considera investimento o imóvel por quê? Porque ele é o prazo mais longo, porque tem um valor maior, o veículo não serviria também? O que acontece? Pelas características do consórcio de veículo, como os planos de veículos são prazos bem mais curtos, para o mesmo valor de crédito, tu vai pagar uma prestação bem mais alta. Então, não faz sentido tu pagar um valor mensal mais alto para, na hora que for contemplado, vender por menos, porque o crédito é muito menor. E como o prazo também é muito menor, a margem de ganho que a gente tem também é menor. Então, o consórcio de veículos, ele custa mais caro, nos faz ter um plano menor e nos faz ganhar menos por conta tanto do prazo quanto do valor do plano. Além disso, tem outro problema do consórcio de veículos em que a matemática das probabilidades de contemplação jogam contra a gente. A gente precisa de sorte para ser contemplado num prazo adequado para ter lucro, e essa sorte está contra nós, por conta das características, prazo e valores do plano. Então, se tu faz um consórcio de veículo e tu der a sorte de contemplar cedo ele, tu consegue, sim, vender ele com bastante lucro. Mas é um jogar na roleta com as chances contra nós. E por que essas chances, essas probabilidades são maiores no consórcio de imóveis? Não é no consórcio de imóveis genérico. É maior no plano exclusivo, que tem, num prazo de numa quantidade de 650 participantes, num prazo de 216 meses, 2/3 dos contemplados saindo por sorteio. Então, as probabilidades elas se dão pelo desenho do grupo que eu fiz para usar como ferramenta de investimento. Se tu entrar num plano de imóveis com 3.000 participantes e 180 meses, onde tu só tem uma entrega por sorteio por mês, a tua chance de contemplar é praticamente nula pelo sorteio. Entendi. E o teu são 650 participantes em quantos meses? 216, com 2 entregas sendo por sorteio. 2 entregas por sorteio. Isso. E mais tantas por lance livre, quanto o saldo do grupo permitir. Certo. E como é que a gente faria para entrar num grupo nesse teu grupo? É só preencher ali no chat, tem o link do formulário de reserva. No chat tem, né? Se eu chegasse a assistir a aula com a explicação toda do método? Eu assisti, não vou dizer que assisti todas, mas então, eu assisti, eu acho que 60%. Tá, então, ali é que nos 40% finais é onde eu realmente explico o método. O 60% inicial é só assim, dá para ganhar dinheiro com consórcio, dá para fazer isso, mas qual é a forma de fazer isso? Está lá nos 40% finais. Eu vou botar aqui de novo
o link para o método, para ti, para quem eventualmente também não assistiu, poder ver completo, é meia horinha de vídeo. E nessa página ali do método, clicando no botão embaixo do vídeo, já vai para o formulário para dar continuidade e fazer a aquisição. Aí os teus dados caem ali para a minha equipe, o pessoal providencia o contrato junto lá da Rodobens, tu recebe um e-mail da própria Rodobens com o contrato e tudo mais. Tem outra pergunta aqui do William. O William pergunta se, sendo sorteado ou contemplado pelo consórcio, é mais negócio investir em mais cartas ou investir em um imóvel com a renda do aluguel? Depende da tua vontade, William. Depende da tua vontade. Eu, pessoalmente, prefiro botar o lucro de uma contemplação cedo no bolso e fazer mais cartas com esse valor. Na verdade, o que eu faço com esse valor é investir em fundos imobiliários que geram renda mensal, e essa renda mensal eu uso para pagar por mais cartas do que eu já vinha pagando. A questão de investir nos imóveis, o que acontece? No momento em que a gente tem um conjunto de cartas ao longo do tempo, algumas delas vão contemplando, aí a gente vai e contemplam cedo e a gente vende ela com muito lucro. Eu gosto de colher esse lucro, botar no bolso e fazer isso. Boto em fundo imobiliário, boto em ações de dividendos e uso essa renda regular para pagar mais consórcios. Algumas cartas necessariamente vão demorar mais para contemplar. Então, no momento que essas demoram mais para contemplar, aí sim a gente usa essas cartas que, de repente, elas ainda dão um lucro na venda, mas não é um lucro tão fora de série quanto pode ser a alavancagem que a gente tem comprando um imóvel por um pouco mais da metade ou um pouco menos da metade do valor dele até então, com os pagamentos que a gente fez, e deixar o resto do consórcio ser pago pelo aluguel. Então, eu deixo os imóveis para essas cartas que demoraram mais. E para as que contemplam cedo, eu boto todo o lucro no bolso, porque o lucro é muito bom para deixar boiando por aí. Boa tarde, pessoal. Tudo bom, Fabrício? Tudo bom? Fabrício, eu sou cliente seu, comprei algumas cotas aí, e do grupo 1992. Sim, comprou agora, em dezembro, em novembro. Foi agora, eu paguei Isso. a terceira agora. Isso. E o número sorteado foi o 25. Eu Isso. tenho uma das cartas minhas, a 26. A tua carta está contemplada pelo... Não, a tua carta deve receber a segunda contemplação. Deve, né? Deve receber. Assim, o que acontece no sorteio? São 2 entregas por sorteio. A 25 já foi chamada. A segunda entrega é a do lance livre. E assim que é pago o lance livre, confirmado o saldo do grupo, aí é chamada a segunda entrega do sorteio, que é a tua do 26. Então, Pode levar uns dias, mas é praticamente dada essa contemplação. É só questão do tempo agora. Maravilha, né? É um investimento de 3 meses, é isso. 3 meses e foi contemplado. Então, tu pagaste, R$ 1.800 e vai ganhar ali uns 20 e poucos mil de lucro, 20 mil de lucro, por baixo. Pois é. Então é isso. E eu queria saber, o seu pessoal entra em contato comigo depois, se for contemplado? Entra, né? Assim que for efetivada a compensação aí da tua contemplação e tudo mais, a Rodobens vai te mandar um e-mail, eu vou receber também, e o meu pessoal lá na Mais Valor já vai te chamar para ver os detalhes aí de venda e te passar todos os valores e tudo mais. Legal, bacana, então. Bem tranquilo. Obrigado, Fabrício. Obrigado. Tá ótimo, tá ótimo. Tiago. De novo. Fabrício, uma dúvida que surgiu. Esse sistema, né, de investimento, ele depende do mercado de compra das cartas. Por que vale a pena para a pessoa que quer comprar a carta pagar, né, por exemplo, R$20 mil numa carta de 100 e não fazer um consórcio da de lance, por exemplo? Porque R$20 mil não contempla uma carta, 50 mil contempla uma carta. 50% para... 48, 45, 43
3 achando o grupo certo no momento certo em que outras pessoas não estão ofertando lance. Então, o lance livre ele é mais alto do que comprar uma carta já contemplada. Entendi. E a compra... E o lance livre não tem a certeza de que vai contemplar, porque sempre pode alguém. Então, de repente, tem alguém que está com pressa mesmo. Meu imóvel na planta vai ser entregue agora. Eu não posso esperar mais 3 meses para talvez contemplar. Já compra contemplada e já garante um valor que é muito mais barato do que o financiamento, que seria a alternativa que ele teria que buscar. Entendi. E quem compra a carta, ele só passa a pagar a partir daquele mês, né? O passado... O que já está pago, já está pago. Tá certo. Essa razão de 20% do valor da carta, né, a pessoa compra, muda ou não? É sempre 20% do valor? Não é 20%. 20% é o jeito que é difícil de chamar de profissional, então vou chamar de profissional com aspas. 20% é a forma como alguns profissionais, com aspas, fazem o cálculo de quanto vale a carta contemplada. Alguns falam 30%, alguns falam 20% do crédito. A conta certa que a gente faz, e a maioria não sabe nem usar a calculadora para isso, e eu fico meio indignado que alguém que trabalha... O cliente não saber fazer isso é uma coisa, não tem grande preocupação, porque não é o dia a dia dele. Agora, alguém que trabalhe com consórcio não saber fazer essa conta para mostrar para o cliente é indignante. Mas a gente está fazendo aí o trabalho para ir, pelo menos, mostrando para o mercado como é que se faz as coisas. A gente traz o saldo devedor da carta. Por exemplo, tu contemplou depois de 10 meses, tu ainda tem 206 prestações de 643,92. A gente traz esse saldo devedor, 206 prestações desse valor, ao valor presente, a uma taxa de desconto equivalente ao financiamento, numa taxa que seja interessante para o comprador da carta. Então, eu vou te vender um financiamento, entre aspas, de R$100 mil, pelo qual tu vai pagar 206 prestações de 643%. Isso aí, se tu me pagar X pela carta, se tu me pagar 23 mil, 24 mil por essa carta, significa que tu está pegando esse financiamento da diferença dos 100 mil menos os 24, dos 86, dos 76, tu está pegando esses 76 como se fosse um financiamento a 0,7% ao mês. Aí no mercado tu arranja um financiamento a 1% ao mês, pelo menos. Então, tu está comprando um financiamento mais barato, entre aspas. Fabrício, só Fala, Paulo. Essa questão de você ter esse facilitador na venda das cartas, isso é uma constante? Sempre que eu contemplar uma carta, eu vou ter mercado para essa carta? Sim, é uma constante. Há 20 anos, eu só vejo a procura aumentando e a quantidade de cartas disponíveis para atender esse mercado sempre muito abaixo da procura. Muito, mas muito abaixo. Então, essa é uma preocupação que inexiste para mim. Para ter uma ideia, quando eu montei a Mais Valor, e eu passei um tempo em que eu estava tendo um problema pessoal de saúde na família e tudo mais, que eu demorei um tempinho para dar vazão, demorei 1 mês e pouco para dar vazão para algumas cartas, enquanto eu não estava conseguindo dar conta delas e a Mais Valor ainda não estava operacional. Nesse intervalo, eu acumulei 1,5 milhão em créditos contemplados de clientes. Só que na Mais Valor já tinha mais de 30 milhões de necessidade de crédito por quem estava querendo comprar cartas contempladas. Então, essa procura sempre é muito maior do que a disponibilidade. Fabrício, eu acho que eu tenho uma dúvida que eu acho que é muito peculiar. Vamos lá. Se apertar para fazer o negócio ou não se apertar? Investir, eu invisto também em ações. Investir em ações
ou parar um pouco com as ações, na questão dos dividendos e dar uma injetada na questão dos consórcios? Eu sei que tem um vídeo seu falando que, por mais demorado que seja a contemplação, na questão da compensação ainda fica melhor que os dividendos, etc. e tal. Então, mas aí você fica naquela... Como é que está a tua carteira de dividendos hoje em relação ao percentual, volume ali de investimentos que tu tens? Você fala quanto percentual eu recebo anual, mais ou menos? Não. Tipo, a tua carteira de dividendos já é robusta o suficiente para tu estar mais ou menos... Não. Eu sou um iniciante em tudo, tanto na questão de consórcio quanto na questão de dividendos. É que quando você começa a investir, você tem que ter um foco e não pode parar, né? Sim. Então, mas eu sou um pouco arrojado. Eu estava pensando em fazer quatro contratos, e aí já pensei, não, vou fazer 3, não, pensei, não, vou fazer 2, aí, não, é melhor eu fazer um pouquinho, e aí eu tenho vários grupos, eu tenho várias chances anuais, sei lá, eu estou com essa dúvida. Eu posso, e quando posso mais, faço mais. Essa é a regra. Vou te falar, vou te responder com o que eu faço e o que eu sempre fiz. Basicamente, a regra, para mim, é a seguinte: eu não conheço nenhuma ferramenta, e isso eu falo desde antes de ter os grupos exclusivos. Agora, com grupo exclusivo, isso aí virou piada, não tem mais competição para mim. Já não tinha antes. Quando não tinha os grupos exclusivos, ainda assim, as cartas que eu escolhia nos grupos que eram adequados o suficiente para dar essas probabilidades de contemplação regulares, eu não conheci nenhuma outra ferramenta segura e automática como o consórcio. Então, todos os valores mensais que eu tinha para investir, eu investia pagando prestação de consórcio. Só que quando tu contempla uma carta dessas, e pode demorar um pouco, principalmente se tu começa com uma carta, com 2 cartas, eu comecei com 2 cartas 20 anos atrás. Levou um tempo até eu conseguir fazer 4 cartas, 6 cartas, 8 cartas, 30 cartas. A coisa foi uma construção. Mas quando tu começa com menos cartas, pode demorar 2, 3, 4 anos para tu ver um resultado. E enquanto tu não vê, tu tá só lá botando dinheiro mês a mês. Mês a mês. E esse botando dinheiro, tu tem que olhar como botando dinheiro para ti mesmo. Porque o valor do teu crédito, ele está atualizando também. Então, tu já está ganhando, mesmo que não apareça no teu bolso. Quando tu contempla uma carta dessas, tu recebe uma bolada de uma vez só, que é tudo que tu pagou naquela carta, mais todo o lucro que ela te trouxe. E aí, tu não tem como reinvestir essa bolada de uma vez só no consórcio. Então, quando eu comecei, cada vez que eu recebia uma bolada dessas, eu colocava na renda fixa, porque eu estava construindo um lastro de segurança em renda fixa, e eu colocava na renda fixa, mas ao mesmo tempo que eu estava construindo esse lastro de segurança, eu não tinha família, eu não tinha filhos, eu não era casado. Eu tinha toda a liberdade do mundo para me ferrar à vontade, sem levar ninguém comigo se tudo desse muito errado. Então, o que eu fazia? Eu botava na renda fixa, mas usava aquela renda fixa como lastro para fazer o que eu não indico a fazer hoje. Para pagar, eu tenho dinheiro aqui na renda fixa para pagar por 2 anos de consórcio. Eu vou fazer uma carta a mais. E se nenhuma delas contemplar nesses 2 anos? Bom, eu vou assumir que em 2 anos eu vou, de alguma forma, também estar ganhando mais e vou poder dar continuidade, mesmo que acabe essa reserva. Então, eu fazia um pouco mais arriscado. Depois, eu até comecei a dizer para as pessoas que, olha, pode fazer de certa maneira como eu faço, mas dá um lastro de 4 anos de reserva para garantir um pouquinho mais isso. E aí eu fui fazendo assim. À medida em que a coisa foi girando e foi acontecendo e foi melhorando, a única coisa que eu mudei foi que eu parei de colocar em renda fixa
e comecei a colocar em ações de dividendos, comecei a colocar em fundos imobiliários, comecei principalmente fundos imobiliários, porque dá essa renda recorrente todos os meses, mais regular do que as ações de dividendos. E aí, à medida que eu fui, então, colocando esse dinheiro para girar, e esse dinheiro gerava mais renda, essa renda é que eu passava a usar para fazer mais cartas. Então hoje a minha renda do que eu ganho, mais a renda dos investimentos que pagam as cartas. E quando eu contemplo é que eu jogo para os investimentos. Perfeito. Como eu penso assim, como os dividendos hoje pagam mensal, eu pensei em dar um upgrade na questão de investimentos em dividendos, fundos imobiliários principalmente, e com os dividendos dali, garantir o investimento no consórcio, para que eu não tenha que mexer em receita familiar, receita de escritório, assim sucessivamente. Entende? Porque o consórcio é um ótimo negócio. Sem sombra de dúvida, eu estou dentro agora, até onde eu puder investir. Agora, só que ele não tem a certeza do mês seguinte. Isso, então, por isso que eu digo. O dividendo ele tem a certeza do mês seguinte. Então, seria uma garantia, eu fico pensando assim, seria uma garantia, e aí, automaticamente, quando for contemplado essa rentabilidade, deixar um pouco de caixa para reinvestir e automaticamente aplicar em mais fundos imobiliários, mais ações, etc. Então, eu acho que funciona, mas aí depende do volume que a gente está falando de investimento. Por quê? Quanto tu precisa ter investido em fundos imobiliários para ter R$650 por mês? Eu estou te entendendo. Eu pensei em criar um patrimônio para ter pelo menos quatro parcelas de consórcio em dividendos, tá? 200 mil mais ou menos, para eu ter lá uma garantia, para eu ter uma garantia sólida de que eu possa investir todo mês quatro contratos com você, entende? E aí eu deixar essa roda girar, entende? Então, entendo, mas é isso. Tu vai precisar de 250 mil para poder manter 4 cartas. Quanto tempo leva para tu juntar esses 250 mil? Porque se a gente comparar o tempo para juntar 250 mil com o valor de 4 cartas, que dá 2.600 por mês, a gente está falando de 100 meses. Então, se tu tem os 2.600 por mês, eu prefiro botar em 4 cartas, pagando esses 2.600 no consórcio, do que botando 2.600 nos fundos imobiliários todos os meses. Tá, eu tô te entendendo. Agora, se tu tem 20 mil por mês para investir, em 10 meses tu junta os 200 mil. Sim. Aí eu, pessoalmente, preferiria fazer esse lastro, porque eu gosto de liquidez. Então, eu preferia ter esse lastro, porque por mais que esteja em fundos imobiliários, que eu vou usar rendimento para pagar os consórcios, se precisar, tu pode liquidar eles e pegar o dinheiro imediatamente. Então, não é o fundo de reserva mais adequado, mas ele funciona também como isso, num caso de emergência. E aí sim, fazer as cartas sabendo que está garantido, porque aí tendo 20 mil por mês para chegar nesses 200 mil logo, tu pode, inclusive, fazer o quê? Eu vou botar 18 mil por mês nos fundos imobiliários e vou botar os 2 ali, já vou começar as 4 cartas, porque não vai fazer diferença. E quando chegar num determinado ponto de que eu já tenho 4 bancadas por isso, eu vou fazer agora mais 4 que eu vou bancar com isso, e o resto eu vou botar nos fundos, e tu vai fazendo uma composição das duas coisas em paralelo. Eu acho que funciona melhor nesse caso do que só botar no consórcio. Mas se o valor ele for menor, se demorar muito para conseguir construir esse lastro, aí eu jogaria tudo em consórcio, que jogaria no sentido de que foi o que eu fiz. Porque a gente só pode adquirir até, eu estava lendo melhor, a gente só pode adquirir até 60 cotas num grupo, né? 10% do grupo. Mas eu aí, de toda forma, eu te diria,
se for fazer essa quantidade de cotas, faz 10, 15 em cada grupo. Okay. Tem sorteio todo mês, né? Não é que todos os grupos têm sorteio todo mês, não pode acontecer até de alguma hora tu contemplar em 2 grupos diferentes. Mas a questão principal é que tem a tendência de que a gente vai continuar com a campanha de que quem adquire 10 cartas ganha o bônus de 13 mil depois de um ano de pagamento. Então, se tu faz 10 cartas num grupo, tu garante um bônus de 13 mil aqui. Se tu faz 10 cartas no próximo, tu garante um bônus de 13 mil no próximo, e assim por diante. Então, não tem por que deixar dinheiro na mesa se a gente pode receber ele aí ao longo do tempo. Não precisa fazer tudo de uma sentada só. Perfeito, Fabrício. E evita esse problema do limite de quantas cartas dá para fazer no grupo. Boa tarde, Fabrício e demais. Tudo bom? Tudo bem? Fabrício, eu assisti. Às vezes pareço estar olhando para o nada, é porque eu estou olhando para ti na tela maior. Sim. Aqui eu tenho a câmera, mas aqui eu tenho a tela maior. Só para. Claro. Eu só não entendi. Tem muita coisa que ainda estou engatinhando, evidentemente. Eu fiz 10 cotas num consórcio anterior, num plano anterior, não lembro o número. Mas eu não entendi isso que você não sabia, aliás, desse bônus de 13 mil reais que você mencionou agora. O que é esse bônus? Foi esse grupo de 650 participantes? Não. Ou faz mais tempo? Deixa eu ver qual que é. 1 ano e pouco, 2 anos? Faz 1 ano e pouco. Deixa eu ver qual que é o meu grupo. Mas faz 1 ano e pouco que eu ingressei. Então foram os grupos anteriores, foi em março do ano passado que a gente abriu o primeiro grupo exclusivo, esse diferente. E aí, nessa abertura, a gente conseguiu buscar com a Rodobens uma campanha para os clientes de que quem adquirisse 10 cotas ganharia esse bônus de 13 mil reais depois do 12º pagamento regular, que era uma forma tanto de bonificar os clientes que adquiriam mais cotas, como manter também essas cotas com os pagamentos em dia para ter o saldo no grupo também bem tranquilo. E nos próximos haverá essa bonificação também? Até agora a gente já abriu 6 grupos, todos eles com essa bonificação. Se não tiver essa, a gente vai cavar alguma outra semelhante para privilegiar aí os clientes que entram com mais cotas. Beleza, é isso aí. Obrigado, viu? Beleza. Vou fazer uma pergunta bem simplesinha e rápida. Vamos lá. Posso fazer o consórcio físico e jurídico? Sim, só que eu prefiro pessoa física, porque a pessoa jurídica não tem o desconto no imposto de renda, não tem a isenção, no caso, do imposto de renda na hora da venda, se a venda for feita por menos de 35 mil reais. Entendi. Então, acima de 35 mil reais, o jurídico já paga. Paga. Na verdade, não. Em qualquer valor, a pessoa jurídica paga imposto sobre o lucro. 15% sobre o lucro. Entendi. A pessoa física tem isenção abaixo de 35 mil reais. Certo. E a física não importa o valor, ela tem isenção. Não, a física tem isenção se a carta for vendida por menos de 35 mil. A jurídica não tem isenção em nenhum caso. Entendi. Deixa eu ir também ser breve e objetivo. Bom, primeiro quero agradecer a você, né, pela ideia e também por colocar todo mundo aí nesse patamar, né, de conhecimento. Bom, mas eu estava querendo perguntar o seguinte, por exemplo, eu tenho já 3 cotas adquiridas aí, né, na Megacom. Queria saber se eu contrato mais 7, eu conto com as 10 ou eu tenho que comprar 10 seguidas? 10 no mesmo grupo, no mesmo grupo, no caso, na mesma sentada, no mesmo mês, entre aspas. Tá. Por exemplo, eu estou no grupo agora, 1984. Então, se eu completar, eu não participo. Eu teria que comprar, por exemplo. Vai abrir agora o 1996, exemplo. Isso. Eu comprando
Eu compro as 10 lá, eu estou participando. Está participando. Ah, essa é uma ideia. Tem 10, são para os 10 primeiros. 3 já foram. Ah, então já acabou esse... Não acabou. É para os 10 primeiros que compram em cada grupo essa campanha. 3 pessoas já adquiriram pelo menos 10 cartas cada uma. Então, ainda tem 7 vagas aí para participar da campanha. Antes, vou trabalhar para isso. Bom, eu estava querendo, só para finalizar, eu estou numa luta agora, né? Vou ter que encerrar 2 cartas minhas, uma do Santander e outra do Itaú, porque realmente eu vi que eu entrei numa barca furada do peru, mas eu só fui conhecer o processo, depois que eu já tinha pego isso, né? Entrado. Há pouco tempo nessas ou há muito tempo? Não, pouco tempo. A última vez que eu falei com você por telefone, foi, tipo, uma tem 4 meses e a outra tem segundo mês agora. Tá. Agora eu lembrei. Agora liguei o nome à pessoa. Só a única coisa, antes de cancelar essas cartas, pede para diminuir elas para o menor valor possível do grupo. Porque aí o percentual de taxa que tu paga é sobre o crédito bem menor e não sobre o crédito maior que eventualmente tu tenha adquirido. Ah, meu então, Deus. Tem uma margenzinha de valor a mais para receber de volta depois. Ah, então eu devo comunicar ao banco isso. Então eu não posso cancelar direto pelo sistema, não, né? Primeiro solicita para o banco para diminuir para o menor crédito possível dentro da faixa do grupo. Porque os grupos de consórcio têm uma faixa mínima e máxima onde a tua está inserida. Se ela já não for a menor, se tu diminuir, tu vai ter um valor amortizado um pouquinho melhor do que tu teria se ela está mais para cima. Bom, como exemplo, eu vou te falar. Eu tenho uma com o Santander de 302 e tenho uma com o Itaú de 400 mil. Aí cada administradora tem as suas faixas. Então, supondo que seja algo tipo de 200 a 400, essa carta de 300 estaria no meio, tu conseguiria baixar ela para 200. Supondo que seja a mesma coisa no Itaú, tu pode pegar de 400 para 200, ou pode ser que o Itaú seja de 400 a 800. E aí tu já está no limite inferior e não teria como diminuir. Mas isso aí sempre vale a tentativa de se informar para se der essa margem poder diminuir. Maravilha. Agradeço. Muito obrigado. Vou continuar mais um pouco assistindo aí, ouvindo o pessoal. Beleza. Michel. É só uma brincadeira aqui, porque disseram em algum momento que a gente teve sorte na contemplação. Foi sorte não, gente. Foi estratégia, hein? Foi estratégia. Foi estratégia. Foram 10 cartas espaçadas, não é isso, Fabrício? 10 cartas bem espaçadas, adquiridas num grupo onde a matemática já é pró-contemplação por conta das características do grupo, exatamente. No caso daqui, fez uma só carta e contemplou no primeiro mês, e fez uma só carta e contemplou no segundo mês, foi sorte. Aí foi sorte. Não, com 10 cartas, não, aí é estratégia. Tá certo, era isso mesmo, brincadeira. Não, beleza. Como se daria para eu investir nessas 10 cartas, o caminho que ela encurtaria, né? Queria que você tentasse, né? Eu sei que é muito subjetivo essa pergunta, mas nessa subjetividade, que você pudesse trazer a luz para a gente, entendeu? De oportunidade. Levando em conta que a média de contemplação do grupo é por volta de 6 anos, com 10 cartas, a gente espera que 5 delas, em média, contemplem antes de 6 anos, e outras 5 demorem mais do que 6 anos para contemplar. Então, na verdade, não tem um encurtamento do caminho, mas tem um resultado mais efetivo à medida em que mais cartas vão acabar contemplando antes por conta da quantidade total delas. Se a gente estivesse falando de 4 cartas, a gente estaria falando, em média, de 2 contemplando antes de 6 anos e 2 depois. Como a gente está falando de 10, são 5 cartas contemplando antes de 6 anos, o que é um resultado bem mais efetivo, mas, ao mesmo tempo, também um investimento bem maior. Luiz Alberto? Alô?
Tudo bom? Tudo bem? Alguma dúvida que eu possa te... Rapaz, tem sim. A minha secretária estava... Eu estava numa reunião que eu não conseguia entrar, mas eu não conseguia entrar antes. Eu cheguei a solicitar 10 cartas de 100 mil. Uhum. Só que aí teve problema de e-mail, enviei um e-mail errado, e depois eu vi que depois que eu fui ver que tinha uma letra a mais, enfim. Mas quando foi enviado para mim, tinha umas 17 cartas. Eu não sabia o que fazer. Então, assim, eu estou eu consegui, eu acho que assinar 2 contratos, né, pelo e-mail ali, né, quando você manda, mas eu só assinei 2, e assim, e eu não sei, eu não sei se estava repetido, eu não sei se eram números separados, os contratos, então eu fiquei nessa confusão. Tá tranquilo, tá tranquilo. A Odila tá aqui com a gente, ela que providencia os contratos. Se chegaram os 10, foram os que ela geraram lá. Se chegaram 17, deixa que ela vai te chamar aí para a gente conseguir bater certinho quais são quais e tu assinar os contratos certinhos só e fazer o pagamento deles certo. Como são 10 cartas, a gente consegue gerar um boleto integrado de todas as 10 para tu assina, cada contrato tem que ser assinado individualmente, mas a gente consegue integrar todos os boletos em um só para facilitar a parte do pagamento e não dá erro de pagar coisa em duplicata ou coisa parecida. Então, duplicado, eu esqueci alguma também, né? Sim, Então, ou falta alguma, exatamente. Deixar de concorrer por conta de uma bobagemzinha operacional. Não, isso aí a gente consegue ajeitar. Deixa que agora, na sequência, a gente te chama aí e acerta esse detalhezinho. Eu entrei agora, eu não sei se eu posso perguntar. Não... Pode sim. Tem algum prazo de média de contemplação de carta? Média são 6 anos. Média de 6 anos. O que quer dizer que, como eu estava falando antes, se tu tens 10 cartas, a gente espera que pelo menos 5 delas contemplem antes de 6 anos e te gerem um lucro sensacional, a ponto de mais do que compensar as outras 5 que devem demorar, em média, mais do que 6 anos para contemplar e que também vão te trazer lucro, mas não tão fora da curva quanto aquelas que contemplarem antes disso. Correto. Então, a média de vale a pena a gente dar o lance também para nesse caso e botar essa carta no imóvel que eu já tenho. Então, aí vale a pena. Mas para tu fazer o lance e colocar ela no imóvel, a gente faz o plano de uma forma um pouco diferente, usando o plano de pagamento degrau, porque com isso tu consegue ofertar um lance de mesma quantidade de prestações, mas com um valor desembolsado menor. Porque no plano degrau, as prestações finais, elas não têm taxa embutida nelas. Então, tu acaba pagando de uma maneira onde privilegia a oferta de lance. Não vale a pena para essas que tu fizeste como investimento, mas para usar em imóveis pode valer a pena. E o que eu costumo indicar para quem quer investir também em imóveis é levar as cartas como investimento e usar para os imóveis justamente aquelas que demoraram mais para contemplar, onde o vender com lucro ainda é lucrativo, mas não tão lucrativo quanto usar num imóvel, porque aí tu está realmente usando a alavancagem lá na frente. Correto. Eu posso dar um exemplo específico? Pode, com certeza. Eu tenho um imóvel que vale mais ou menos 1.200. Tá. Metade é da minha irmã. Uhum. E a metade é minha. Eu queria comprar essa metade dela. Sim. Eu entraria com uma carta de conto para tentar contemplar o mais rápido possível. 600 mil.
ou um pouquinho mais, dependendo da estratégia. Porque aqui, na verdade, o imóvel é 1.200.000, então eu vou precisar de 600. Isso aí. Eu vou precisar de 600. Agora, dependendo da estratégia que a gente usar e dos grupos que a gente localizar para fazer um lance, talvez tu faça uma carta de 720 para usar uma parte do crédito, do próprio crédito para pagar e outra parte em espécie. Então, a própria carta se valer como um aporte do lance. Isso, para que te sobre 600 mil. Então, tu vai usar 120 da própria carta e, de repente, mais 150 em espécie. Certo. E aí, depois de contemplado, quanto tempo que esse dinheiro é pago para no momento que tu for contemplado, tu pode dar entrada no processo de compra do imóvel. E aí a documentação normal de imóvel, o processo burocrático normal de buscar as negativas do vendedor, do comprador, do imóvel e tudo mais, e fazer essa transação. É coisa de um mês e um pouquinho, para toda a papelada ficar ajeitada. 30 a 60 dias, dependendo do documento que já tem. Isso. Vai depender se o imóvel está livre de tudo, né? Exatamente. É uma transação normal de compra e venda de imóvel e com toda a burocracia que ela envolve. O consórcio não aumenta tanto assim a burocracia quanto o próprio processo imobiliário já é. Entendi. Uma simulação de uma carta de 720 mil, 750, fica em torno de quanto? Depende. O que acontece? Dependendo do quanto tu tem em espécie para dar de lance, a gente vai para um caminho ou para outro, dependendo de quanto tempo. Eu preciso de menos possível me descapitalizar. Sim. Então, a gente vai procurar um grupo em andamento que já rodou bastante. E aí, o que acontece quando a gente busca um grupo desses? A gente pega um prazo de pagamento que, pelo grupo já ter rodado bastante tempo, acaba sendo um prazo menor, de 120, de 144 meses. Então, as prestações restantes acabam sendo mais altas por conta desse prazo menor. A gente está falando ali em algo entre 1 a 1,2% do valor do crédito. Então, para essa carta de 720 mil, a gente está falando de por volta de 7.500 de prestação. Quando tu ofertar o lance para contemplar essa carta e tirar os 120 mil do crédito para te sobrar os 600 e tirar uns 150, por exemplo, ou 180 do próprio bolso para completar o valor que precisa de lance adequado para contemplar, esse valor vai amortizar e diluir no saldo devedor. E aí a tua prestação de 7 mil e poucos reais vai cair para alguma coisa tipo 5 mil reais. Correto. Mas assim, fazendo conta de cabeça na corrida. A gente, na hora de fazer direitinho, eu boto na planilha direitinho, eu localizo os grupos, pego os números certos, os valores de cada grupo certinho para te dar o valor final. Mas assim, na corrida, por volta disso. Tá. Eu me interesso muito nesse plano aí. Eu preciso resolver esse problema. Não, na verdade, como a gente vai te chamar para resolver a questão das 10 cartas que já estão aí na boca do gol, a gente já continua a conversa com os dois assuntos em paralelo. Então, está combinado. Não tem galho. Obrigado. Obrigado, eu que agradeço. Obrigado aí pela confiança e sucesso sempre. Não, beleza. Eu que agradeço aí a confiança. É um campo de grama sintética, atrás tem um galpão, entendeu? Sim. É esse estabelecimento aqui que eu estou agora, tá vendo? No fundo. Legal. Entendeu? É um campo de grama sintética que eu tenho a boate atrás, então eu preciso comprar esse investimento. Sim. Não, eu tenho muito dinheiro e é um dinheiro que o imóvel não é só meu, então só vai aumentando, só vai avalizando cada vez mais, entendeu? E eu preciso definir isso.
Não, beleza. A gente já conversa na sequência. Olha só, enquanto eu estou pagando um consórcio, eu tenho uma carta de consórcio, eu preciso declarar ela no meu imposto de renda ou não? Sim, tu declara ela como consórcio não contemplado e só declara ano a ano quanto foi pago nela. Então, vai aumentando esse valor a cada declaração de imposto de renda. Eu venho há alguns dias, já há mais de uma semana, eu venho assistindo os teus vídeos e tal, eu acho que assisti quase todos eles. Legal. E eu acabei caindo aí numa propaganda que você largou lá no YouTube. Funcionou. Que bom, então, que bom. eu estou estudando a possibilidade de aderir nesse investimento, mas eu andei pensando inicialmente em 2 cartas de crédito, mas eu acho que eu vou fazer uma por hora, porque eu tenho outros tipos de investimento e eu não quero, como você falou, que eu preciso ter uma certeza de que eu vou conseguir pagar tranquilamente essa carta por tempo indeterminado. Eu acho que eu vou fazer uma inicialmente para só colocar o pezinho na água para ver como é que tá. Com certeza. Eu prefiro que comece assim e pegue a segurança do que entre já de sola e de repente tenha que sair tendo perda sem necessidade. Verdade. Então, melhor assim. Joia. Muito obrigado por tudo, viu? Obrigado. Fátima, tem um consórcio contemplado por lance. É melhor resgatar ou continuar pagando até o final? Não sei, Fátima. Tem que ver mais de perto. Um consórcio contemplado por lance, eu não sei de que administradora, não sei de que bem, não sei de que valor, não sei quanto é o saldo devedor. A resposta pode ser qualquer uma. Dependendo do consórcio, pode valer a pena deixar ele lá rendendo, dependendo, pode sair muito caro isso. Normalmente, contemplar por lance não é uma alternativa boa na maior parte dos planos. Então, sem analisar de perto, não tem como responder com mais certeza isso. Paulo. Oi, Fabrício. Deixa eu te perguntar o seguinte. No caso de tu entrar num consórcio desse e passar uns 6 meses, 1 ano, sei lá, e tu não conseguir mais honrar e tal, daí como é que fica? Tu faz o cancelamento e aí como é que fica? Tu recebe esse valor só no final do grupo, é isso? Não, quando tu cancela, tu continua participando dos sorteios agora como cancelado, que é o sorteio onde tu vai receber os valores amortizados até então. Só que tu vai receber os valores amortizados, ou seja, descontado de tudo que tu já pagou de taxa, seguro e tudo mais, com uma multa e com uma taxa de recolocação dessa cota. Então, na prática, tu vai receber menos da metade do que tu já pagaste. A minha sugestão sempre é fazer cotas no limite mensal que tu possa pagar por tempo indeterminado sem precisar correr o risco de cancelar elas antes de ser contemplado, porque a perda ela é relevante e ela é certa, não tem muita saída. Cancelar antes de ser contemplado, a perda é grande. Não, sim, eu sei, a ideia é essa, mas ninguém sabe o dia de amanhã. Não, sim, mas isso é que de vez em quando apareceu antes, alguém comentou, eu tenho dinheiro para pagar 4 cartas por 10 meses. Eu já disse, não faz, porque 10 meses com certeza não vai ser tempo suficiente para contemplar essas 4 cartas. Sim. Nenhuma delas, inclusive. Pode acontecer? Pode, mas depende muito mais da sorte do que qualquer métrica matemática possa trazer. Então, por isso, só para evitar essas distorções muito grandes de percepção. Mas é isso, a perda ela é grande se a gente precisar cancelar. Sim, mas igual tu só vai receber o valor investido... Quando for contemplado, pode ser bem antes do final, antes do final, porque, se, por exemplo, se isso acontecer cedo, tipo depois de 1 ano pagando, 1 ano e meio, o valor acumulado ele ainda é pequeno o suficiente para aquele saldo de crédito que está disponível no grupo mês a mês, depois de entregue as contemplações,
conseguir te devolver esses valores mais rápido do que esperando. Então, tu consegue ver no histórico de contemplações mês a mês, que tem 1, 2, 3 contemplações regulares e 4 cotas canceladas que foram devolvidas antecipadamente, porque deu para pagar essas 4 porque o valor era pequeno em cada uma delas. Uhum. Ah, tá, isso tu consegue, é possível? Bom, na realidade... Isso vai acontecendo de acordo com a disponibilidade de saldo do grupo, então acaba sendo, no caso da Rodobens, ela tem essa disposição de devolver o quanto antes os valores, porque ela segurar esses valores e lá na frente, de repente, aquele cliente que cancelou ter mudado de endereço, de telefone, de e-mail e não conseguir entrar em contato, ela recebe multa por estar retendo aqueles valores e não conseguir devolver porque não tem mais o contato do cliente. Uhum. Então, ela prefere devolver o quanto antes, enquanto ainda tem esse contato mais fresquinho. Beleza. Rafaela, tu consegue começar com uma só carta, o menor valor é esse, o de uma carta, 643,92 mensais. Tem a pergunta aqui no chat. Deixa eu falar, eu estou olhando um imóvel para comprar e eu ainda não tenho consórcio contemplado, né? Uhum. Se eu posso, por exemplo, se o imóvel tiver quitado e eu depois contemplar, eu posso colocar esse imóvel e pegar o dinheiro, ou se eu preciso ter um financiamento nele para poder pegar o dinheiro. Como é que funciona essa parte? Na verdade, tu não tem, se o imóvel já estiver no teu nome, já tiver comprado ele e aí quiser contemplar depois um consórcio, tu não consegue tirar o dinheiro em cima desse imóvel. Agora, se tu tiver um financiamento em cima dele, tu consegue fazer o consórcio quitar o financiamento. Então, tu não tira o dinheiro, na verdade, da tua conta antes, faz o financiamento e faz a quitação do financiamento com o consórcio depois. Ah, então, hipoteticamente falando, vou só pensar aqui, né? Vou pegar um apartamento de 300 mil, eu dou 100 mil de entrada e financio 200. E aí, depois, contemplo uma carta que me dê 200, e aí esses 200 vai lá, paga faz a quitação do teu financiamento. E aí eu passo a pagar só o consórcio. Isso aí. Ah, legal. Então, isso é muito burocrático de fazer, Fabrício? Não. A quitação de um financiamento é relativamente simples. É um processo comum do consórcio. Ah, beleza, então. Valeu. Matou uma dúvida aqui. Fabrício, posso fazer outra pergunta, então? Pode, Bruno. Ainda seguindo o exemplo hipotético que eu estava falando, um apartamento de 300 mil, aí eu dei 100 e estou com o saldo devedor de 200 lá. Aí, o ideal seria eu pegar 3 cartas ou 4 cartas nesse grupo, pensando em uma delas ser sorteadas e eu já começar a utilizar para amortizar esse financiamento. Como é que seria? Tu não consegue amortizar o financiamento. Ou tu quita todo ele, ou tu não faz nada. Então, e tu não consegue tirar o valor que tu já pagaste. Tu só quita o financiamento. Então, se ele custa 3 mil e tu faz 3 cartas, tu só vai conseguir quitar o financiamento quando tu tiveres 2 delas contempladas, e quando contemplar a terceira, tu não vai pegar a diferença em dinheiro. Entendi. Mas é porque eu estou pensando na possibilidade de usar lance embutido caso não saia no sorteio nenhuma delas, entendeu? O problema é que lance embutido, no caso do plano exclusivo, lance embutido pode ser até 20% do crédito e os lances livres são bem maiores do que isso. Então, se o que tu quer fazer é usar o lance fixo, que é um lance menor de 30%, e pagar ele com embutido, aí são outros planos. A gente tem eles aqui, dá para fazer também, mas tu não tem previsão de quando isso vai acontecer. E aí, nesse caso, a sugestão para esses valores que tu citaste seria fazer um crédito um pouco acima de 200 mil, fazer de 250, 260, para usar 30% embutido no lance fixo, e aí, quando contemplasse, sobrariam os 200 mil de crédito para fazer a quitação do teu financiamento. Entendi. Aí seria outro grupo, não esse específico. Isso, aí é outro grupo, outra estratégia para outro fim, não nada a ver com o investimento, como eu explico no método. Ah, não, mas legal, deu para entender. Mas a gente faz tudo isso por aqui também, só chamar o pessoal que
eles te atendem aí direitinho ali. E é tudo na Rodobens mesmo? Sim, normalmente é Rodobens. A gente trabalha com outras, deixa eu botar aqui o link para o contato. A gente trabalha com outras administradoras, mas normalmente para esse tipo de negócios a Rodobens funciona melhor, tanto em termos de facilidade de uso da carta, como lances melhores, ou, enfim, é a mais adequada para a maior parte dos casos. Outras administradoras a gente usa para alguns casos muito específicos em que elas são uma solução mais adequada. Wilson, de volta aí? De volta, Fabrício. Você sabe que, na verdade, agora eu entrei na live mais para tirar dúvida, não sei se posso aqui, sobre a questão do teu outro negócio, que é o de consórcios, né? Que é o... Agora me fugiu o nome. A sociedade do consórcio? Isso, eu gostei tanto do método, que eu sou vendedor, né? Eu falei, eu vou vender também. Ah, com certeza, com certeza. E aí eu posso vender para mim mesmo, inclusive, né? Tu sabe que eu tenho alguns clientes que chegaram e, Fabrício, eu quero fazer 15 cartas, eu estava fazendo umas contas, quem sabe eu não me inscrevo contigo antes, e aí depois eu mesmo faço as minhas cartas. Tá bom. Tá querendo até tirar minha comissão disso, mas vem junto. Funciona. Então, eu conversei até com um rapaz, acho que da sua equipe, acho que é Fábio o nome dele. E a gente está namorando ainda, porque eu tive bastante dúvida com relação à questão tributária, né? Inclusive, eu já dei uma conversada com o meu contador, porque eu tenho uma empresa já de serviços administrativos, apoio do escritório e tal. Sim. E eu queria saber se eu consigo colocar, sei lá, acrescentando um novo KNAI, ou o KNAI que eu já uso. E o contador, ele ficou meio assim, porque ele acha que vai mudar um pouco a questão tributária, né? Talvez eu tenha que pagar mais do que eu pago até então, né? E aí ele falou, quanto que tu imagina de faturamento? Eu falei, não sei, é um negócio que vou começar agora, mas... Né? Então, o que acontece é que tu vai mudar... O que faz a tua outra empresa? Então, a gente é uma empresa de apoio administrativo, né? Na verdade, assim... Então, apoio administrativo é um dos KNAIs que está liberado lá na Rodobens. De repente, não precisa mudar nada. O que vai acontecer é isso, sim. Se tu mudares de faixa de faturamento, pode... Aí eu não sei os detalhes da contabilidade, mas tem alguns KNAIs que aumentam o faturamento e o percentual, mesmo no simples, aumenta desproporcional ao que deveria, que é meio que uma forma do governo forçar a passar para o consumido. Aí o Fábio até me passou 2 notas fiscais, acho que de outros clientes, né? Para mim entender, porque o meu contador queria saber com que código que emitia as notas, né? Para a Rodobens, que acho que tem os códigos que a Rodobens aceita, né? E aí a gente está namorando, vamos ver aí se dá casamento. A alternativa sempre cai em abre mais uma nova empresa e tá feito o negócio. Maravilha. Era essa minhas dúvidas. Isso aí.